Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula do Partiu C++. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante aí de programação. É bem rapidinho a aula de hoje. Vou falar sobre números aleatórios. É que em computação eles não são na verdade aleatórios, são pseudo-aleatórios. Por quê? Porque o computador não foi feito para pensar. O computador segue instrução. Então, se ele somente segue instrução, não tem como ele sortear um número totalmente aleatório. Ele vai seguir ordens de alguém, alguma coisa fez esse programa, essa função aleatória, e o computador simplesmente vai seguir ordens, seguir aquela função e gerar um número a partir de algumas uma variável que a gente chama de semente e a função própria, né? A função da, que, que alguém criou para gerar o número aleatório, pseudo-aleatório. Então não existe número aleatório, perfeitamente aleatório, digamos assim, em computação. Existem os números pseudo-aleatórios. São números gerados por funções complexas, difíceis de serem revertidas, né? Mas não são impossíveis. Por isso aí que, por exemplo, programas de jogar poker online, eles têm computadores específicos para criar as funções de sorteio de cartas, porque o poker online envolve muito dinheiro. Então precisa ser bastante seguro esse sorteio de cartas. Como não é totalmente aleatório e é possível você, de alguma maneira, descobrir como o computador fez a conta e assim descobrir quais cartas foram sorteadas, é preciso ter uma função muito poderosa que seja praticamente impossível alguém conseguir fazer o processo de trás para frente e descobrir as cartas. Então, o número aleatório é meio polêmico em computação, mas vamos ver como que a gente trabalha com eles aqui. O exemplo mais simples, eu vou criar uma variável int x e vou colocar nela um valor da função range, que é de randômico, de números randômicos. Essa função vai gerar um número randômico, um número aleatório, e vai colocar o valor em x. Essa função range vem aqui da biblioteca stdlib. Eu vou pedir para imprimir o x. Vamos ver aqui. Aqui que ele vai imprimir 16.087. Agora repare o seguinte, o curioso é que se eu rodar esse programa de novo, ele executou e deu 16.807. Se eu rodar de novo, 16.807. E vai ficar agarrado nisso. Aí você pode pensar, poxa, o número não é aleatório? Por que está dando o mesmo número sempre? É por causa da semente da função. Como é isso? A função aqui que está rodando para gerar um número aleatório, ela dá um resultado a partir de um número de entrada, digamos assim, um número semente dessa função. Esse número vai ser usado para gerar um número aleatório no final. No nosso caso aqui, a gente não está passando, a gente está passando a mesma semente sempre. A gente não trabalhou nenhum tipo de semente aqui, então ele pega a mesma semente sempre. Então, como a função range é a mesma e a semente é a mesma, o número que é gerado no final é sempre o mesmo. O número foi gerado de forma aleatória, 16.807 foi um número gerado de forma aleatória, pseudo aleatória, mas como a semente e a função são as mesmas sempre, o número gerado no final de tudo é o mesmo sempre. Então vamos ver aqui como que a gente faz para mudar essa semente e gerar um número aleatório mais convincente, digamos assim. Mas primeiro, vamos mudar aqui, ó. Eu quero, vou colocar para o número gerado ser um número entre 0 e 100, né? Entre 0 e 99 no caso. Só colocando o mod da divisão aqui por 100, vai dar sempre números entre 0 e 99.
Então, meus números na hora de gerar aqui, ó, vamos ver qual que ele vai gerar, 7. Se eu rodar de novo, vai ser 7, 7, 7. É um número gerado entre 0 e 100. É a divisão de 16.807. É, e o resto deu 7. Vamos ver aqui como que a gente troca a semente. Eu quero que a semente mude a cada vez que eu rodar o programa. Um jeito de fazer a semente mudar toda vez que eu rodar o programa é eu colocar a semente em função do tempo atual do meu computador aqui, da data. Porque aí toda vez que eu rodar, eu vou estar rodando num segundo ou num minuto diferente. Então minha semente vai ser sempre diferente. Se eu pegar a hora aqui do meu computador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma função sRange, ela vai ser responsável por gerar a semente, que vai ser usada na minha função range. E eu vou gerar essa semente de acordo com o tempo do meu computador, passando a função time com parâmetro nulo, para ele sempre pegar um tempo do meu computador. Então, ó, eu estou pegando o tempo que está aqui no meu computador e fazendo uma nova semente com esse valor de tempo. Então, toda hora que a minha função range rodar, ela vai rodar com essa nova semente criada pela sRange. Vamos testar aqui, ó. Era 7 aquela hora, ele rodou, deu 65. Vou rodar de novo, 86. Rodar de novo, 7. Rodar de novo, 21. Obviamente, pode repetir uma vez ou outra, porque os meus números estão limitados a 0 e 99. Se eu rodar esse programa 1000 vezes, vai repetir números entre 0 e 99. Mas ele está gerando uma forma mais próxima do aleatório aqui, né? Eu mudei a semente, a função começou a me dar resultados diferentes. Vamos ver uma aplicação aqui rápida para isso, só para vocês terem uma ideia melhor de como que isso pode ser usado. Eu vou fazer um jogo que o número sorteado está aqui, gravado em X, só que eu não vou imprimir ele mais, vou deixar ele em segredo, e vou fazer um joguinho que vou pedir para o usuário digitar um número, chutar um número, até que ele acerte qual número foi sorteado. E eu vou só dando a dica, ó, o número que você chutou é maior do que foi sorteado, é menor do que foi sorteado, até o cara tentar acertar. Então eu vou colocar aqui um while true para meu programa rodar até que o cara acerte. Então, o que está aqui dentro vai rodar para sempre até que ele acerte o número. Aí eu vou colocar aqui. Chute o número. Chute um número. Sim. Vou criar o número aqui. Chute. Chute número entre 0 e 99. Sim. Chute. Vou guardar na variável chute o que o cara digitar ali. Aí eu vou verificar. Se o chute for maior do que o número que foi sorteado, né, que é x, eu vou imprimir seu chute foi maior do que o número sorteado. Se não, se o chute for menor do que x, menor do que o número sorteado, eu vou imprimir a frase correspondente. Seu chute foi menor do que o número sorteado. Caso contrário, caso ele acerte, eu vou imprimir, entre aspas, entre chaves que eu vou precisar, você acertou. GL, e como ele acertou, eu posso parar o meu while que fica pedindo o número. Então eu vou dar um break para parar o meu while e vamos ver se esse programa vai rodar, vai funcionar direitinho. Eu rodei o programa, ele gerou um número aleatório, está gravado em X, e eu vou tentar acertar. Vou chutar primeiro 50. Seu chute foi menor do que o número sorteado.
Então vou sortear 80. Se o número for menor do que sorteado. Então 90. Maior do que sorteado. 85. Menor. 85 é menor, então 88. Acertei. O número foi sorteado foi 88. Então dá pra fazer bastante coisinha aí simples com os números random. É bem legal trabalhar com isso. Dá pra você jogar, fazer uns joguinhos aí, qualquer coisa interessante com os números pseudo-aleatórios em C++. Quem curtiu, dá uma clicada em curtir e se inscreva no canal para ver mais vídeos aí posteriormente. Valeu, galera, e até mais.